nós vamos para um assunto muito interessante aqui no nosso programa. Quanto mais se investe em produtividade, menos tempo sobra no dia a dia. Esse é o pensamento, né? Agora, eu pergunto, será que estamos indo na direção errada? Um neurologista americano, ele afirma que sim. E após várias pesquisas, ele defende que o ócio pode ser muito benéfico. Mas por que será? Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicanalista Elisa Massa, que já está aqui. Elisa, muito bom dia. Bom dia. Prazer em conhecê-la. Tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Obrigada Uma pelo honra convite. tê-la aqui conosco e vamos caminhar nesse assunto diferente. Porque, como eu disse ali, hoje tudo o foco é produtividade, produtividade, você tem que produzir. E parece que quase que tratando a gente como máquina. Isso está errado, não está? Parece que alguma coisa se perdeu nesse caminho, né? Verdade. Acho que se a gente for pensar num contexto mais amplo, né, com o aumento da tecnologia, né, dessa substituição de trabalhos que seriam feitos por pessoas por máquinas, a grande expectativa social era que isso gerasse mais tempo para o lazer, mais tempo para o descanso. Não foi o que aconteceu. Aí eu pergunto para você, é tempo da gente fazer mais coisas por diversão, você se divertir, vamos dizer, trabalhando, do que ficar ali naquela condição focada ali o tempo todo? A gente sabe que trabalhar com o que gosta, com o que sente prazer, não é uma possibilidade para todos, infelizmente, né? A gente, claro, o ideal seria que todo mundo pudesse trabalhar com aquilo que se identifica, né? Com aquele trabalho que traz reconhecimento, recompensa pessoal. Isso é uma realidade ainda um pouco limitada. Mas certamente o prazer, a diversão e mesmo o ócio, né, que é não fazer nada, tem uma importância, né, para a gente poder recompor nossa energia, para se dedicar a esse trabalho e a todas as nossas tarefas do dia. Tem uma frase que diz assim, mais ou menos, né? Diz assim, faça o que você gosta e você nunca precisará mais de trabalhar. Né? Porque às vezes é aquela condição do prazer, eu acho que precisa, é um valor que a gente precisa também pesar bastante quando ali de iniciar o dia, definir uma profissão também, isso é importante, Sim. né? O ideal é esse, com certeza. Agora, Elisa, conta pra gente como que funciona este ócio na nossa vida, o quanto ele é benéfico e quando ele já não é tão benéfico assim. É interessante essa pesquisa que você citou, porque o pesquisador diz justamente que como a nossa atividade cerebral ela é intensa, mesmo nos momentos de repouso, quando a gente não está trabalhando, quando a gente não está se dedicando a uma tarefa, é o tempo também da gente digerir, né, algumas informações, da gente processar conhecimentos e também de diminuir um pouco o nível de estresse, que a gente sabe que também é muito grande, né? Então, esse acúmulo de atividades, né, essa cobrança intensa de que, a ponto da gente hoje considerar que o tempo vago é um luxo, né? Isso, a gente precisa de ter um equilíbrio nisso, né? Talvez o equilíbrio seja aí uma palavra importante, né? Dentro desse contexto. Chega uma participação aqui de uma irmã lá de São Paulo, Marília. Ela diz assim, bom dia, pastores, bom dia para você. Sou Priscila, de Marília, interior de São Paulo. Estou desempregada no momento e estou com tempo à toa sempre. Faço todo o serviço da casa na parte de serviço da casa e na parte da tarde só durmo. Quero saber se isso é prejudicial à saúde. Obrigado, Deus abençoe. Deus te abençoe também muito, viu, Priscila? Para que você até retome a sua colocação profissional e seja abençoada aí também dentro daquilo que você, né, se preparou para tanto. E aí, o caso da Priscila. Aqui, ela tem a parte da tarde que ela usa, ela diz que dorme a parte da tarde toda. Tem uma série de implicações esse tipo de à toa que ela fica, não é verdade, Elisa? Conta pra gente. Aí, voltando na questão do equilíbrio, né? Porque, claro, sem saber a fundo qual é a situação da Priscila, mas talvez esse tempo, né, que é ocioso, mas não necessariamente por uma escolha dela, talvez ele não vá ter o benefício, por exemplo, do descanso ou do relaxamento, ele pode também ser gerador de angústia, né? Sim. Então,
esse tempo até livre... porque move aqui uma certa culpa, ó, porque eu estou desempregado, então sim, eu estou à toa, né? E é o momento em que a situação pessoal, né, de cada um, ela se encontra também com uma dificuldade que é social, né, que aparece hoje no nosso país. Então, é sim uma dificuldade que a gente precisa enfrentar e talvez pensando, né, nesse tempo livre, como que ela poderia investir esse tempo para tentar, se for o interesse dela, né, para reverter essa situação. Talvez essa seja uma pergunta importante, né? Entendi. Agora, por exemplo, aqui tem outros desdobramentos também. Eu penso nesse à toa que ela diz aqui, que ela fica usando a mesma expressão, tá, mas com muito respeito. Ela diz que ela dorme a tarde toda. Isso também tem outras implicações. Por exemplo, naturalmente, à noite se dorme menos, né? A questão da saúde, isso também prejudica, não prejudica, Elisa? Sim. E a nossa rotina, né, por mais que muitas vezes ela seja desgastante, a gente se queixe, mas a rotina também tem um papel importante de organizar, né, a nossa vida. Então, quando a rotina está muito prejudicada por uma contingência, como é no caso dela, talvez seja importante pensar em o que seria possível fazer no sentido de buscar uma saída, embora a gente entenda a dificuldade disso, né? Agora, Elisa, a gente vê que essa é uma tônica dessa nossa geração moderna aí, né? Contemporânea. A gente está ali sempre procurando ocupar os espaços, ocupar os tempos, e isso tem sido uma atuação implicada à vida das crianças também. As crianças já estão entrando nessa vibe aí também. Sim. Conta pra gente sobre as crianças, os malefícios desse excesso de tarefas na vida delas. Acho que você colocou bem, assim, é um sinal dos nossos tempos, né? E acaba que os adultos, eles também, de alguma forma, transmitem para as crianças essa necessidade de estar sempre executando tarefas, sempre ocupados, ainda que seja com atividades que a gente entenda que são parte da formação dessa criança, mas que isso também pode ter um efeito de sobrecarga, né? Tem uma pesquisadora, psicanalista também, Maria Rita Kell, que eu gosto muito, que ela traz numa pesquisa que ela fez justamente sobre o tempo na contemporaneidade. O nome do livro é O Tempo e o Cão. E aí ela vai dizer justamente de como na experiência clínica, né, do consultório, isso começa a aparecer com bastante frequência. Crianças deprimidas, e aí ao contrário do que a gente poderia pensar, não por uma falta de atividades ou por uma falta de estímulos, mas justamente pelo excesso. Pelo excesso. Né? Então, é bem pendular isso aí, né? Isso. Esse tempo. Por isso que o equilíbrio é a palavra-chave. E aí, bom, a criança tem a natação, tem o inglês, tem o balé, né, os esportes, e isso acaba muitas vezes sendo colocado para a criança não a partir do interesse dela, mas a partir de uma ansiedade dos pais que acham que ela precisa sim estar preparada em todas as habilidades para, entre aspas, enfrentar o futuro. Né? Tem que ser proficiente, né? Isso. E aí, né, bom, se a criança já puder ser matriculada no curso de línguas o quanto antes, né? E aí isso acaba Judô, balé, natação, futebol e ali outras artes, e aí tem que ocupar o tempo todo. E aí a criança vai ficando apática, né? Vai ficando desinteressada por essas atividades que não foram geradas a partir de um desejo dela, de um interesse, mas de uma necessidade de, prazer, de ocupar. né? Isso. Aí, Elisa, para a gente pensar também nessa questão, como livrar-se da culpa daquele momento que você para, que você chega e fala assim, quer saber de uma coisa? Vou botar os pés para cima, deixa eu ficar aqui agora por conta. Aí você fica para... Como livrar da culpa nesse aspecto? Esse é o nosso desafio. Hoje nós somos culpados, sim, né? Sim, acho que é um desafio como geração, porque nós fomos educados a entender que é até chique dizer, né? Eu sou muito ocupado, não tenho tempo para nada, né? A gente não gosta nem de deixar muito transparecer de que, bom, a gente tem um tempo livre para usar da forma como preferir. Se isso aí degradasse a nossa imagem. Então... Aí, dentro dessa questão, existe também o ócio criativo. Sim. Que a gente pensa assim, que a mente o corpo está em repouso, mas a mente produz.
esse nível de produtividade ele pode parecer até maior, mais intenso em ideias, em meios, projetos, planos, métodos. É por aí também? Tem algumas pesquisas também já feitas, né, nesse sentido, e aí é interessante, né, uma fala do Einstein que dizia que quando ele estava diante, né, de um problema complexo ali nas suas pesquisas, ele ia dormir. E era muitas vezes a partir desse descanso que ele encontrava a solução. É claro, né, que foi alguém que se dedicou muito, né, à pesquisa, ao trabalho, né, arduamente, mas que sabia também que muitas vezes era a partir de um certo relaxamento que ele conseguia encontrar uma resposta. Porque, como você disse, o inconsciente não para, né? Ele está em trabalho, seja, né, no sono, na vigília, e aí muitas vezes é nessa horinha de descuido, né, que uma solução pode vir, né? Aí, e dentro desse contexto, por exemplo, no ambiente corporativo, vale aquele tempo, por exemplo, em termos de produtividade, o empreendedor aí, o gestor, ele observar isso, que o funcionário ter aquele tempinho ali para ele ir lá, fazer aquela cestazinha, por exemplo, depois do almoço, ter aquele momento ali no intervalo do café da tarde, que ele pode sair, esticar, pode conversar com os colegas sobre o time de futebol. Isso também, hoje, o meio empresarial, eles já estão sendo orientados a olharem para este lado também, valorizar esse ócio nesse tempo? Eu acho que sim, é uma tendência, né, de que isso seja incorporado na rotina das atividades aí das empresas, das grandes empresas. Mas é interessante a gente pensar também como esse próprio discurso capitalista, ele também traz para si essa lógica do ócio, que então vai ser mais uma das atividades, né, que os trabalhadores vão cumprir ali, né, ao longo da sua jornada de trabalho. Então, Elisa, para a gente encerrar aqui, olhando para essa câmera, faça sua consideração, olhando para o telespectador e diga para ele por que é bom estar ali, viver esse momento do ócio. Acho que o tempo do ócio é um tempo de refletir, de deixar um pouco a poeira baixar, né, para que saídas criativas, né, como você disse, possam aparecer, né, para que aquilo que é do desejo de cada sujeito possa aparecer, não como uma demanda de produtividade ou de necessidade de desempenho, mas como algo que esteja mais perto do que é o interesse, né, a valorização pessoal de cada um. Muito bom. Gente, olha só que bate-papo incrível. Até o ócio também, ele diz respeito até num certo ponto sobre a questão da solitude também, que isso é importante, né, Elisa? Eu estou pensando aqui agora. Sim, acho que sim, de estar bem consigo mesmo, né, poder aproveitar esse momento, né, que pode ser de reflexão, de descanso e de se conhecer melhor, né, com certeza pode ser muito benéfico. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.